uma habilidade de poder. Aprender a fazer perguntas fortalecedoras em momentos de crise é uma habilidade fundamental, que me sustentou em alguns dos momentos mais difíceis de minha vida. Nunca esquecerei a ocasião em que descobri um ex-associado promovendo um seminário, e reivindicando crédito pelo material que eu desenvolvera, palavra por palavra. Meu primeiro impulso foi de perguntar coisas assim: como ele usou? Como teve a disfarçatez de fazer isso? Mas logo compreendi que me envolver nesses tipos de perguntas sem respostas só poderia me levar ao frenesi, criando um círculo vicioso interminável, do qual parecia não haver escapatória. O homem fazia o que fazia. Conclui que deveria simplesmente permitir que meus advogados aplicassem o princípio prazer-dor para endireitá-lo. Então por que eu deveria permanecer num estado de fúria? Decidi seguir adiante, e desfrutar minha vida. Mas enquanto continuasse a perguntar como ele pôde fazer isso comigo, ficaria num estado negativo. O meio mais rápido de mudar meu estado seria formular uma série de novas perguntas. Portanto, perguntei-me: o que eu respeito nesse homem? A princípio, meu cérebro bradou nada, mas indaguei em seguida: o que eu poderia respeitar nele, se quisesse? Acabei deparando com uma resposta: tenho de admitir que ele não está sentado de braços cruzados, passivo, e pelo menos tem usado o que lhe ensinei. Isso me fez rir, e rompeu de vez o meu padrão, permitindo-me mudar meu estado, reavaliar minhas opções, e me sentir bem em sua busca. Um dos meios que descobri para aumentar a qualidade de minha vida é copiar as perguntas habituais de pessoas que realmente respeito. Se você encontra alguém que se mostra muito feliz, posso lhe garantir que há um motivo para isso. É que essa pessoa focaliza de forma sistemática as coisas que a fazem feliz. E isso significa que se faz perguntas sobre a felicidade. Descubra as perguntas, use-as, e começará a se sentir do mesmo modo que a pessoa. Algumas perguntas nem devem ser consideradas. Walt Disney, por exemplo, recusava-se a admitir quaisquer perguntas sobre as perspectivas de êxito ou não de suas organizações. Mas isso não significa que o criador do reino mágico não usasse as perguntas de formas mais engenhosas. Meu avô, Charles Schulz, foi um escritor que trabalhou com Disney, e partilhou uma informação comigo, sempre que trabalhava num novo projeto, roteiro, ou ideia. Disney tinha um meio singular de solicitar dados adicionais. Descrevi o projeto num quadro numa parede, e todos na companhia deviam responder uma pergunta: como podemos melhorar isso? As pessoas escreviam soluções, cobrindo o quadro com sugestões. Depois, Disney analisava as respostas de todos à pergunta que formulara. Dessa maneira, Walt Disney tinha acesso aos recursos de cada pessoa na companhia, e acabava produzindo resultados de acordo com a qualidade das respostas. As respostas que recebemos dependem das perguntas que estamos dispostos a fazer. Por exemplo, se você se sente furioso, e alguém indaga o que há de tão importante nisso, você pode não se mostrar disposto a responder, mas se preza o que pode aprender, talvez se torne disposto a responder a perguntas suas: o que posso aprender com essa situação? Como posso aproveitar essa situação? O desejo de novas conquistas o levará a encontrar tempo para responder às suas perguntas, e no processo mudará seu foco, seu estado, e os resultados que pode obter. Faça a si mesmo, neste exato momento, algumas perguntas fortalecedoras. Com que se sente realmente feliz em sua vida agora? O que é maravilhoso em sua vida hoje? Pelo que se sente sinceramente agradecido? Tire um momento para pensar nas respostas, e verifique como é bom sentir que sabe que tem razões legítimas para se sentir bem agora. 2. As perguntas mudam o que suprimimos. Os seres humanos são maravilhosas criaturas de supressão. Há milhões de coisas acontecendo ao nosso redor que podemos focalizar num determinado momento, do sangue fluindo por nossos ouvidos ao vento que pode estar soprando em nossos braços. Contudo, só podemos focalizar ao mesmo tempo apenas uma pequena quantidade de coisas. Inconscientemente, a mente pode registrar todos os tipos de coisas, mas conscientemente há uma limitação para o número de coisas que podemos focalizar ao mesmo tempo. Por isso, o cérebro passa uma boa parte do tempo tentando definir prioridades sobre o que prestar atenção, e ainda mais importante, o que não prestar atenção, ou o que suprimir.
Se você se sente triste, só há um motivo. É porque está suprimindo todas as razões que pode ter para se sentir bem. E se você se sente bem, é porque está suprimindo todas as coisas ruins que poderia estar focalizando. Assim, quando faz uma pergunta a alguém, você muda o que a pessoa focaliza e o que está suprimindo. Se alguém lhe pergunta: sente-se tão frustrado quanto eu com esse projeto? Mesmo que você não estivesse frustrado antes, pode começar a focalizar o que até então suprimia, e passar a se sentir mal também. Se alguém indaga o que é desprezível em sua vida, você pode ser compelido a responder, apesar do absurdo da pergunta. Se não responde conscientemente, então a pergunta pode persistir em sua mente. De ao contrário, se alguém pergunta o que é maravilhoso em sua vida, e você focalizar a resposta, pode se descobrir a se sentir muito bem no mesmo instante. Se alguém diz: você sabe que este projeto é realmente sensacional, já pensou no impacto que vamos causar com o que estamos criando aqui? Você pode se tornar inspirado para um projeto que antes parecia desinteressante. As perguntas são o laser da percepção humana. Concentram nosso foco e determinam o que fazemos e o que sentimos. Pare por um momento, corra os olhos pelo lugar em que se encontra, e se faça uma pergunta: o que nesta sala é marrom? Torne a olhar ao redor, e verifique: marrom, marrom, marrom. Agora, baixe os olhos para esta página, bloqueando a visão periférica. Pense em tudo que é verde. Se está numa sala que conhece bem, é provável que possa responder com alguma facilidade, mas se estiver numa sala estranha, as chances são de que se lembrará de muito mais coisas marrons do que verdes. Agora, olhe ao redor outra vez, e verifique o que é verde, 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 verde. Vê mais verde desta vez? Se o ambiente lhe for desconhecido, tenho certeza que a resposta é sim. O que isso nos ensina? O que quer que procuremos, vamos encontrar. Assim, se você está zangado, uma das melhores coisas que pode fazer é perguntar a si mesmo: como posso aprender com esse problema, a fim de que isso nunca mais torne a acontecer? Este é um exemplo de uma pergunta de qualidade, na medida em que o afastará do problema atual, para encontrar recursos que possam evitar que sinta a repetição dessa dor no futuro. Até formular essa pergunta, você está suprimindo a possibilidade de que o problema seja na verdade uma oportunidade. O poder da pressuposição. As perguntas têm o poder de afetar nossas convicções, e com isso o que consideramos possível ou impossível. Como aprendemos no capítulo 4, fazer perguntas penetrantes pode enfraquecer as pernas de referência de convicções enfraquecedoras, permitindo-nos desmontá-las e substituí-las por outras, mais fortalecedoras. Mas você já percebeu que as palavras específicas que selecionamos e a própria ordem das palavras que usamos numa pergunta podem nos levar a nem sequer considerar determinadas coisas, enquanto aceitamos outras como algo incontestável? Isso é conhecido como o poder da pressuposição, algo de que você deve ficar bem consciente. As pressuposições programam-nos para aceitar coisas que podem ou não ser verdadeiras, e podem ser usadas sobre nós por outros, ou até mesmo, de forma subconsciente, por nós mesmos. Por exemplo, se você se pergunta por que eu sempre me saboto, depois que alguma coisa não termina de modo desapontador, prepara-se para mais disso, e aciona um movimento de profecia autorrealizável. Por quê? Porque, como já ressaltamos, seu cérebro obediente encontrará uma resposta para qualquer coisa que lhe perguntar. Assumirá como certo que você tem sabotado as coisas, por estar focalizando no porquê faz isso, e não no se faz mesmo. Um exemplo ocorreu durante a eleição presidencial de 1988, pouco depois do que George Bush anunciou Dan Quayle como seu companheiro de chapa. Uma rede de televisão realizou uma pesquisa nacional, pedindo às pessoas que ligassem para um telefone gratuito, e respondessem a seguinte pergunta: incomoda o que Dan Quayle tenha usado a influência de sua família para ingressar na Guarda Nacional, e assim escapar do Vietnã? A pressuposição evidente, embutida nessa pergunta, era de que Quayle usara de fato a influência da família para obter uma vantagem injusta, algo que nunca fora comprovado. Contudo, as pessoas responderam como se fosse uma coisa líquida e certa. Nunca questionaram, apenas aceitaram automaticamente. Pior ainda,
Muitas pessoas ligaram para dizer que sentiam a mais profunda irritação. Só que a alegação nunca foi confirmada. Infelizmente, esse processo ocorre com uma frequência demasiada. Fazemos isso com nós mesmos e com as outras pessoas, durante todo o tempo. Não caia na armadilha de aceitar as pressuposições enfraquecedoras de outra pessoa, ou mesmo as suas. Encontre referências para apoiar novas convicções que o fortaleçam. 3. As perguntas mudam os recursos à nossa disposição. Cheguei a um ponto crítico em minha vida há cerca de 5 anos, quando voltei de uma extenuante excursão para descobrir que um dos meus funcionários desviara $250.000 e deixara a companhia com uma dívida de $758.000. As perguntas que deixara de fazer, ao contratar esse homem, levaram-me a essa situação, e agora meu destino dependia das novas perguntas que tinha de formular. Todos os meus assessores declararam que eu só tinha uma opção: precisava declarar a falência. Começaram no mesmo instante a fazer perguntas como o que devemos vender primeiro e quem vai comunicar aos empregados. Mas recusei-me a aceitar a derrota. Resolvi que, não importava o que fosse necessário, encontraria um meio de manter a companhia em funcionamento. Ainda estou no negócio hoje, não por causa dos grandes conselhos que recebi das pessoas ao meu redor, mas porque me fiz uma pergunta melhor: como posso inverter a situação? Depois, formulei uma pergunta ainda mais inspiradora: como posso inverter a situação, levar minha companhia a um nível superior, e obter um impacto ainda maior do que no passado? Eu sabia que se fizesse uma pergunta melhor, obteria uma resposta melhor. A princípio, não obtive a resposta que queria. Era sempre não há como inverter a situação, mas insisti na pergunta, com intensidade e expectativa. Expandi a pergunta para como posso acrescentar ainda mais valor, e ajudar mais pessoas, mesmo enquanto durmo. Como posso alcançar as pessoas de uma maneira que não esteja limitada à minha presença física? Com essas perguntas, veio a ideia das operações de franquia, em que mais pessoas poderiam me representar, em todos os Estados Unidos. Dessas mesmas perguntas, um ano depois, surgiu a ideia de produzir um informe comercial para a televisão. Desde essa época, já criamos e distribuímos mais de 7 milhões de fitas gravadas, no mundo inteiro. Porque fiz uma pergunta com intensidade, obtive uma resposta que me ajudou a desenvolver relacionamentos com pessoas no mundo inteiro. Pessoas que de outra forma eu nunca teria a oportunidade de encontrar, conhecer, ou manter qualquer tipo de contato. No reino dos negócios, em particular, as perguntas abrem novos mundos, e nos dão acesso a recursos que de outra forma poderíamos não saber que se achavam disponíveis. Na Ford Motor Company, o presidente aposentado Donald Peterson era conhecido por suas insistentes perguntas: o que você acha? Como seu trabalho pode ser melhorado? Numa ocasião, Peterson fez uma pergunta que sem dúvida lançou a lucratividade da Ford no caminho do sucesso. Perguntou ao projetista Jack Teonak: você gosta dos carros que projeta? Ao que Teonak respondeu: para ser franco, não. E Peterson acrescentou a pergunta crítica: por que não ignora as determinações da administração, e projeta um carro que adoraria possuir? O projetista catou ao pé da letra as palavras do presidente, e pôs-se a trabalhar no Ford Thunderbird 1983, um carro que inspirou os modelos posteriores do Taurus e Sable. Em 1987, sob a orientação de Peterson, o mestre das perguntas, a Ford já superara a General Motors em lucratividade, e hoje o Taurus se destaca como um dos melhores carros de todos os tempos. Donald Peterson é um grande exemplo de alguém que utilizava o incrível poder das perguntas. Com uma única pergunta, ele mudou por completo o destino da Ford Motor Company. Nós temos esse mesmo poder à nossa disposição, em cada momento do dia. Em qualquer ocasião, as perguntas que nos formulamos podem moldar nossa percepção de quem somos, do que somos capazes, e do que estamos dispostos a fazer para realizar nossos sonhos. Aprender a controlar conscientemente as perguntas que você faz o aproximará ainda mais do seu supremo destino, mais do que qualquer outra coisa que eu conheça. Muitas vezes nossos recursos são limitados apenas pelas perguntas que nos fazemos.
Uma coisa importante a lembrar é que nossas convicções afetam as perguntas que sequer vamos considerar. Muitas pessoas nunca perguntariam como posso inverter a situação, simplesmente porque todos ao redor diziam que era impossível. Achariam um desperdício de tempo e energia. Tome cuidado para não ter perguntas limitadas, ou só encontrará respostas limitadas. A única coisa que limita suas perguntas é a convicção sobre o que é possível. Uma convicção básica que moldou meu destino pessoal e profissional é a de que se continuar a fazer qualquer pergunta, acabarei obtendo uma resposta. Tudo o que precisamos fazer é criar uma pergunta melhor, e assim teremos uma resposta melhor. Uma metáfora que uso às vezes é de que a vida não passa de um jogo em que todas as respostas existem. Você só precisa encontrar as perguntas certas para vencer. Perguntas que resolvem problemas. O segredo, portanto, é desenvolver um padrão de perguntas consistentes que o fortaleçam. Todos sabemos que não importa aquilo com que nos envolvemos na vida, sempre haverá ocasiões em que vamos nos defrontar com as coisas que costumamos chamar de problemas, os bloqueios ao progresso pessoal e profissional. Cada pessoa, independente da posição na vida que alcançou, tem de lidar com essas dádivas especiais. A questão não é se você vai ter problemas, mas sim como vai enfrentá-los quando surgirem. Todos precisamos de uma maneira sistemática de cuidar dos desafios. Por isso, compreendendo o poder das perguntas para mudar de imediato meu estado, e me proporcionar acesso a recursos e soluções, comecei a entrevistar pessoas, e perguntar como se livravam de problemas. Descobri que há algumas perguntas que parecem ser sistemáticas. Aqui está uma lista das 5 perguntas que uso para qualquer tipo de problema que aparece, e posso assegurar que mudaram totalmente a qualidade da minha vida. Se decidir usá-las, elas podem fazer a mesma coisa por você. Dê o presente das perguntas. A partir do momento em que sabe como formular as perguntas fortalecedoras, você não apenas pode ajudar a si mesmo, mas também aos outros. Pode dá-las como um presente para as pessoas. Uma ocasião, na cidade de Nova York, encontrei-me para almoçar com um amigo e associado nos negócios, um proeminente advogado na área literária. Eu admirava sua sagacidade profissional, e afirmo que desenvolvera desde que era jovem. Naquele dia, porém, ele sofrerá o que encarava como um golpe devastador. Seu sócio saíra da firma, deixando-o com muitos problemas e poucas ideias para inverter a situação. Lembre-se de que aquilo que focalizamos determina o significado. Em qualquer situação, você pode focalizar o que é enfraquecedor, ou o que é fortalecedor, e sempre encontrará o que procura. O problema era que meu amigo se fazia as perguntas erradas. Como meu sócio pôde me abandonar desse jeito? Será que ele não se importa? Não compreende que isso está destruindo minha vida? Não percebe que não posso continuar sem ele? Como explicarei aos clientes que não posso mais continuar com a firma? Todas essas perguntas estavam eivadas de pressuposições sobre a destruição de sua vida. Eu tinha muitos meios para interferir, mas decidi que podia apenas lhe fazer umas poucas perguntas. E disse a ele: criei recentemente uma tecnologia de perguntas simples. Quando as apliquei a mim mesmo, descobri que o impacto é extraordinário. Tirou-me de algumas situações muito difíceis. Haveria de se importar se eu fizesse algumas perguntas, a fim de verificar se também funciona com você? Ele respondeu: claro, mas acho que nada poderia me ajudar neste momento. Comecei por fazer as perguntas da manhã, e segui com as perguntas que resolvem problemas. A primeira: pelo que você se sente feliz? Sei que parece estúpido e ridículo, ao melhor estilo Poliana, mas com o que você se sente feliz agora? Nada, foi sua reação inicial. Com o que você poderia se sentir feliz neste momento, se assim desejasse? Eu me sinto muito feliz com minha esposa, porque ela vai muito bem na vida, e nosso relacionamento é profundo. Como isso o faz sentir, ao pensar no relacionamento? É uma das dádivas especiais da minha vida. Ela é uma mulher muito especial, não é? Ele começou a focalizar a esposa, e passou a se sentir muito bem. Você pode dizer que eu apenas o distraía. Não, eu o ajudava a ingressar num estado melhor, e num estado melhor sempre se encontra meios melhores de enfrentar os desafios. Primeiro,
Tínhamos de romper o padrão e deixá-lo num ambiente emocional positivo. Perguntei com o que mais ele se sentia feliz. Meu amigo passou a falar sobre como deveria se sentir feliz por ter ajudado um escritor a fechar o contrato para seu primeiro livro. Disse-me que deveria se sentir orgulhoso, mas isso não acontecia. Perguntei, se por acaso se sentisse orgulhoso, qual seria sua sensação? Ele passou a pensar como isso seria maravilhoso, e seu estado começou a mudar no mesmo instante. De que se orgulha? Indaguei. Tenho o maior orgulho dos meus filhos. São de fato especiais. Não apenas são bem-sucedidos em suas atividades profissionais, mas também se preocupam com as pessoas. Tenho orgulho de quem se tornaram ao crescerem, de saber que são meus filhos. São parte do meu legado. Como se sente por saber que causou todo esse impacto? Subitamente, um homem que antes acreditava que sua vida acabara se mostrou muito animado. Perguntei pelo que se sentia grato. Ele respondeu que se sentia grato por ter superado os tempos difíceis quando era um jovem advogado, por ter desenvolvido sua carreira lá de baixo, por ter vivido o sonho americano. O que o deixa realmente excitado agora? Perguntei. Para ser franco, sinto-me excitado com a oportunidade que tenho neste momento de fazer uma mudança. Foi a primeira vez que ele pensou a respeito, e isso só ocorreu porque seu estado mudara de forma tão radical. Quem você ama? E quem ama você? Ele passou a falar sobre a família, da grande união de todos. Perguntei em seguida, o que é tão importante na saída de seu sócio? O que poderia ser muito importante é o fato de que eu detesto vir para a cidade de Nova York. Adoro ficar em minha casa em Connecticut. Depois de um momento, ele acrescentou, e mais importante ainda é o fato de que agora tenho de olhar tudo por um novo ângulo. Isso abria toda uma série de possibilidades, e ele decidiu instalar um novo escritório em Connecticut, a menos de 5 minutos de carro de sua casa, chamar o filho para trabalhar na firma, e contratar um serviço telefônico para atender suas ligações em Manhattan. Sentia-se tão excitado que deixou o restaurante para procurar imediatamente um novo escritório. Em poucos minutos, o poder das perguntas efetuara sua magia. Ele sempre contara com os recursos para enfrentar a situação, mas as perguntas enfraquecedoras que formulara haviam tornado esse poder inacessível, levando-o a se considerar como um velho que perdera tudo o que construíra. Na realidade, a vida lhe oferecera uma imensa dádiva, mas a verdade fora suprimida, até que ele passara a fazer as perguntas de qualidade. Uma questão de destino. Uma de minhas pessoas prediletas, e um dos homens mais apaixonados que já conheci, é Leo Buscaglia, autor de Amor e muitos outros livros extraordinários na área das relações humanas. Uma das coisas sensacionais em Leo é a contínua persistência em se fazer uma pergunta que o pai lhe incutiu desde que era pequeno. Todos os dias, à mesa do jantar, o pai indagava, Leo, o que você aprendeu hoje? Leo tinha de apresentar uma resposta, e de qualidade. Se naquele dia não aprendera nada de interessante na escola, pegava a enciclopédia para estudar algo que pudesse partilhar. Diz ele que até hoje não vai para a cama até aprender algo novo e de valor. Como resultado, ele está sempre estimulando sua mente, e uma grande parte de sua paixão e amor pelo saber deriva dessa pergunta, formulada repetidamente, há várias décadas. Quais as perguntas que seriam úteis para você se fazer numa base regular? Duas das minhas prediletas são as mais simples. Ajudam-me a inverter quaisquer problemas que possam surgir em minha vida. São o que há de tão importante nisso? E como posso aproveitar isso? Ao perguntar o que há de tão importante em qualquer situação, em geral descubro algum significado poderoso e positivo, e ao indagar como posso aproveitar, consigo enfrentar qualquer problema, e convertê-lo num benefício. Mas quais são as duas perguntas que você pode usar para mudar seus estados emocionais, ou adquirir os recursos que mais deseja? Acrescente duas às perguntas da manhã padronizadas que já relacionei, e adapte-as para que atendam às suas necessidades pessoais e emocionais. Algumas das perguntas mais importantes que faremos na vida são: o que é realmente minha vida? O que estou procurando? Por que estou aqui? E quem sou eu? Trata-se de perguntas excepcionalmente poderosas, mas se você esperar para obter a resposta perfeita, vai se descobrir em grandes dificuldades. Muitas vezes,
A primeira resposta que você obtém para qualquer pergunta, uma resposta emocional, visceral, é aquela em que deve confiar e basear sua ação. Esse é o aspecto final que quero ressaltar. Há um ponto em que você deve parar de fazer perguntas, a fim de conseguir algum progresso. Se continuar a fazer perguntas, você vai se tornar indeciso, e só ações decididas produzem resultados decididos. Em determinado ponto, você tem de parar de avaliar e começar a fazer. Como? Decide finalmente o que é mais importante para você, pelo menos no momento, e usa o seu poder pessoal para seguir em frente e começar a mudar a qualidade de sua vida. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Se houvesse uma ação que você pudesse tomar de imediato, para mudar a qualidade de suas emoções e sentimentos, em cada um e todos os dias de sua vida, gostaria de conhecê-la? Neste caso, passe depressa para